Existe um pedaço do rio que desapareceu e quase ninguém percebeu. Já imaginou um morro do tamanho de um bairro no meio do centro e ele simplesmente não existir mais? Hoje eu vou te mostrar onde ele ficava, como era por cima e por dentro e o detalhe que prova que ele não é lenda. Se você já passou pelo centro achando que conhece a cidade, segura essa. Por décadas, o rio teve um morro inteiro no meio do caminho. Um morro que não era só pedra e terra, era origem, era vista, era símbolo, era história empilhada em camadas. E mesmo assim, sumiu. Antes de qualquer reconstrução, eu te faço uma promessa simples. Ao final desse vídeo, você vai conseguir apontar num mapa de hoje o lugar exato onde o Morro do Castelo existia e vai entender por que o rio decidiu apagar o próprio berço. E para você não achar que isso é só nostalgia, eu já te entrego a primeira pista agora. O Morro do Castelo não desapareceu naturalmente. Ele foi desmontado, planejado, operado, como se a cidade tivesse passado uma borracha com um método. Imagina um centro do rio não como uma planície, mas como um cenário em que um grande volume de pedra dominava o horizonte. O Morro do Castelo ficava numa área estratégica, perto do que hoje a gente reconhece como coração administrativo e histórico. Durante muito tempo, ele foi uma espécie de mirante natural, uma referência visual que dizia: a cidade começa aqui. Na nossa reconstrução em IA, a primeira imagem é essa: um morro alto o suficiente para mudar a luz, o vento e a forma como as ruas se encaixavam ao redor. Não era um detalhe, era uma presença. Agora desce comigo, porque o castelo não era só a vista, era o que estava em cima e o que estava grudado nele. Em outras épocas, ali se concentraram instituições, caminhos, construções antigas e a sensação de que o rio estava ancorado naquele ponto. A cidade crescia ao redor, mas o morro ainda parecia mandar no desenho. E aí entra o segundo detalhe que muita gente não percebe. Quando um lugar é tão central, ele vira memória coletiva sem que as pessoas precisem lembrar conscientemente. Você não pensa no morro, você só se orienta por ele, até o dia em que ele não está mais lá. E é aqui que a história dá a curva mais estranha. No começo do século XX, o rio queria parecer outra coisa: modernizar, higienizar, abrir espaço, trocar o antigo pelo novo e rápido. O Morro do Castelo passou a ser visto como obstáculo, um volume no caminho, uma marca de um passado que a cidade queria superar. E então veio a decisão impensável: desmontar o morro literalmente. Não estamos falando de uma reforma, estamos falando de apagar um pedaço do relevo. Pensa na força simbólica disso. Uma cidade não derruba um morro sem um motivo que pareça maior do que o próprio morro. E foi assim que o castelo entrou no processo. Máquinas, cortes, remoção, poeira e um tipo de desaparecimento que acontece em câmera lenta, rápido o suficiente para virar rotina, lento o bastante para não virar um único dia histórico na memória de todo mundo. Na reconstrução, você vê o morro ainda inteiro, depois mordido nas bordas, depois recortado, e então a linha do horizonte fica vazia, como se faltasse um dente. Mas o que me faz chamar isso de quase ninguém percebeu não é que ninguém soube, é que a cidade aprendeu a andar por cima do sumiço. E aqui vai a terceira entrega. O Morro do Castelo não só desapareceu, ele foi espalhado. Parte do material removido ajudou a alterar áreas ao redor, como se o morro tivesse virado chão em outro lugar. E esse é o tipo de coisa que muda a relação com o passado. Você não visita uma ruína, você atravessa um apagamento. Agora respira e volta comigo para o presente. Fecha os olhos por um segundo e imagina que no meio do centro existia um corpo gigantesco de pedra interferindo em tudo, na altura das construções, nos caminhos, no clima, na maneira de enxergar o mar e as avenidas. E então ele some. O rio continua, as pessoas continuam, a cidade se adapta e com o tempo o desaparecimento vira normal. É assim que grandes mudanças vencem, não pela explosão, mas pelo hábito. E aqui está o ponto final que amarra tudo. Quando eu te prometi que você conseguiria apontar onde o Morro do Castelo ficava, eu não estava falando só de geografia, eu estava falando de percepção. Porque a cidade que você acha que é natural é muitas vezes uma escolha, um projeto,
uma edição. O morro do castelo foi removido para que o rio pudesse contar outra história sobre si mesmo, mais moderna, mais aberta, mais nova. Só que para isso teve que sacrificar um pedaço da própria origem. Então deixa eu te devolver a pergunta que fica martelando depois que você enxerga isso. Quantas outras partes do rio também foram apagadas sem que a gente sentisse o golpe? Se você quer, no próximo vídeo eu reconstruo outro lugar que sumiu, e dessa vez eu te mostro o antes e o depois no mesmo ângulo, para não sobrar dúvida. Qual você quer ver? Praça 11, o antigo porto ou alguma rua do centro que virou outra cidade por cima?